Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo numa história cheia de romance paranormal, sabe? Muito conflito, uma escuridão meio escondida. A fonte é My Saver, Bewitched and Bewildered. A ideia aqui é desvendar mesmo, né? Entender os conflitos principais, o que motiva os personagens, esse mundo que criaram. O foco vai ser na Amélia, que sonha com o companheiro dela desde criança, e no Darian, o príncipe fei, meio atormentado que rejeita ela de cara. Exato. E ao explorar isso, a gente acaba tocando nos temas bem fortes, né? Destino versus escolha, a luta interna de cada um, o que é o mal nessa história, e o peso, sabe, o custo desses laços de afeto, de magia. É bem intenso. Vamos começar pela Amélia, então. Desde os 6 anos ela sonha. Sempre o mesmo sonho com esse príncipe dourado, num jardim mágico, Eridano. Isso. E ele promete que vai encontrar ela e até dar um pedaço da luz dourada dele que fica no coração dela. Parece coisa de conto de fadas total, né? Total. Isso cria uma expectativa, assim, gigantesca para ela. Essa ideia de companheiros predestinados, com essa troca de luz, é mais que só um romance, é quase uma conexão espiritual, física. Define a vida dela, né? Ela passa anos esperando por isso. E aí o encontro acontece, anos depois, numa sorveteria. Bem, Mundano, né? para algo tão esperado. Pois é. É lá que ela conhece outras personagens importantes, Marin, Rhea, Elizabeth. E tem aquele detalhe curioso do sorvete. A combinação super estranha que ela pede é a mesma da Marin. Chiclete, nozes e chocolate com menta. Quem pede isso? Ninguém. E com casquinha quebrada na tigela. Mas enfim, o ponto alto é... ela vê o Darian. Olhos lavanda, o rosto que ela viu nos sonhos por anos. Só que a reação dele, nossa, é um balde de água fria. Ele olha pra ela e solta um: "Me desculpe, você deve estar enganada", assim seco, e vira as costas. É, brutal. A negação é imediata, total. Imagina o impacto para Amélia depois de uma vida inteira construída nessa expectativa. Deve ser devastador. Como você acha que isso mexe com ela? Ah, com certeza abala tudo. Aquele contraste, né? O sonho versus a realidade batendo na cara. E não é só uma rejeição qualquer, é a negação daquilo que ela acreditava ser o próprio destino dela. Os textos dão a entender que ele não faz por maldade pura, sabe? É mais uma luta interna dele. Ele tem um vazio, umas sombras no coração. Talvez ele tema que essa conexão com ela vá destruir ele ou, pior, destruir ela. Então a rejeição acaba com a autoestima dela na hora, faz ela duvidar de tudo, das visões, de si mesma. E as outras pessoas em volta, tipo o Aiden e o Kaelen, eles ficam meio sem entender, né? Tentam consolar, mas ninguém ali parece captar a dimensão do que aconteceu pra Amélia naquele momento. Exatamente. É algo muito pessoal dela e do Darian. Agora vamos olhar pra ele, pro Darian. Quem é esse príncipe que causa tudo isso? Ele é apresentado como alguém meio no limite. Não só rejeita a Amélia, mas parece, assim, conformado com o vazio por dentro. Ele luta em arenas clandestinas, vê os oponentes como presas. Pesado? Muito. Parece que a alma dele tá meio amaldiçoada, sabe? E ele tem medo de perder o controle, principalmente perto da família. É quase aquele arquétipo do príncipe caído, sombrio. E essa escuridão não fica só dentro dele, né? Ela vaza. Tem aquela cena, bem gráfica, aliás, um carro quase atropelar a Amélia e as amigas. Ah, sim. E a reação do Darian é desproporcional. Ele pega o motorista e esmaga o rosto dele numa placa de pare. Várias vezes. Soletrando P-A-R-E a cada batida. É uma cena chocante, mostra muito sobre ele. Totalmente. Essa violência toda, quase ritualística, contrasta demais com a dificuldade dele de se conectar com a Amélia. É como se ele conseguisse lidar com a raiva contra uma ameaça externa, física, mas travasse completamente para a vulnerabilidade de uma conexão emocional. É uma luta por controle, né? A agressão parece mais fácil que a intimidade para ele. Faz sentido. Mas a Amélia, ela não é de recuar, né?
Ela mostra uma força, uma teimosia impressionante. Com certeza. Ela segue o grupo, escala uma árvore para espionar o treino deles, comendo Doritos e tomando Maltandu, o que dá uma quebrada na tensão, achei engraçado. Sim, um toque de humor ali. E depois vai confrontar ele direto no quarto dele, um lugar que é descrito como um santuário, cheio de plantas, criado com magia, bem diferente do que se esperaria dele. Essa persistência dela é fundamental. E ela usa a empatia, né? A habilidade dela de sentir emoções para tentar entender o que está pegando com ele. Ela fala algo como: você tem medo de me magoar, que o nosso acasalamento vai me destruir. Ela basicamente lê ele ali. Exato. E aí vem a tática, ousada, para dizer o mínimo. Ajoelhada. Ajoelhada. A lógica dela é: se ele estivesse totalmente perdido para a escuridão, ele teria revidado com violência na hora. Uma lógica peculiar. E qual é a reação dele? Bom, primeiro odor óbvia, mas assim que ele começa a se recuperar, ele rosna para ela: corra. E aí começa uma perseguição pela casa. Sim. Que só para porque os outros chegam, o Aiden, o Sasha. E é interessante a Marin comentando, né? Vendo a Amélia e falando tipo: é a versão bruxa de mim mesma. Sim, sugere que a Amélia tem essa mesma energia meio caótica e determinada. Exato. Essa cena toda, apesar da tensão, mostra muito da dinâmica do grupo e da personalidade da Amélia. Ela não engole a rejeição quieta. Ela vai pra cima, ela provoca, testa, e a Marin reconhece isso nela. Enquanto tudo isso acontece entre eles, o mundo lá fora tá complicado. Surgem os tais selvagens, paranormais que perderam a razão, mas tem algo diferente neles agora. Sim, eles mudaram. Não são só monstros descontrolados. Estão atacando em grupos, de forma organizada, usam uns colares esquisitos e mantêm habilidades que não deveriam ter mais, tipo invisibilidade. E não tem aquele cheiro de podre característico. Isso tudo sugere que tem alguém, ou algo, controlando eles. E ainda tem os desaparecimentos, né? Principalmente de casais esperando bebês. Fica tudo mais sinistro. Muito mais. E os colares, nossa descoberta sobre os colares é terrível. A Amélia, com a empatia dela super aguçada depois de um trauma. É de arrepiar. Ela percebe que cada grânulo nesse colar era uma pessoa. As almas das vítimas estão presas ali, revivendo a própria morte sem parar. Que horror! Isso muda tudo. Deixa de ser só monstro, vira uma crueldade psicológica, espiritual. Exatamente. Mostra um inimigo que entende e manipula a alma de um jeito perverso. E ainda tem toda uma subtrama política, um conselho detestável, como dizem, sugerindo que essa ameaça pode ter raízes mais profundas. Mas, voltando para o casal, apesar de toda a rejeição, a conexão não some. Acontece um beijo, né? Sim, um momento de fraqueza ou de verdade que não dá mais para negar. Para ele, pro Darian, o beijo é como voltar para casa. Começa até uma fusão de almas ali espontaneamente, mas ele interrompe. De novo medo. Exato. Confirma que a ligação é real, poderosa, mas o medo dele de machucar ela, de se perder, da própria condição dele ainda fala mais alto, a luta interna continua. E essa luta chega num ponto de ebulição quando ele vê a Amélia conversando com o Warren, o irmão dele, que ninguém sabia que existia ali. Isso. A reação do Darian é puro instinto possessivo. Ela é minha, minha, minha. Ele explode. É aí que a história dele vem à tona, né? Exato. O Warren conta tudo. Que o Darian foi banido de Eridanu, a cidade Fey, pela própria mãe, a rainha Alexandra, isso há 600 anos, porque ele desobedeceu e se juntou à unidade Alpha. Nossa, 600 anos! E o ponto-chave? A luz Fey dele tá tão fraca, tão diminuída, que se ele tentar voltar sozinho pelo portal, ele morre. Ele tá basicamente preso nesse exílio. Isso dá outra dimensão para a escuridão dele, né? Não é só algo interno, é resultado de escolhas e de um banimento real. É bem trágico. E a solução que o Warren propõe envolve a Amélia. Sim, um plano de altíssimo risco. Usar a conexão deles, de companheiros, para tentar enganar o portal, para que o Darren consiga passar sem morrer. Mas é uma aposta perigosíssima, pode matar os dois.
Que tenso. Mas eles vão em frente. O Oron leva o Darian contido com magia e a Amélia pelo portal. Chegam em Eridanu. Um lugar descrito como mágico, lindo, são parados pelos guardas, claro, mas aí a rainha Alexandra aparece. E reconhece ele. Meu filho! O reencontro. Sim, e aí vem o ritual de cura. A rainha pega aquele pedaço de luz que o Darian deu para Amélia lá nos sonhos de criança, Aquele do começo. esse mesmo, e devolve para ele. E como ele está em Eridanu, no lugar de origem da magia dele, a luz se restaura, ele fica completo de novo. E ele se lembra dos sonhos. Exato. A névoa da escuridão se dissipa. A gente também descobre mais da história da família, traições antigas, como o Oron salvou o Darian bebê, como a rainha adotou os dois. Explica muita coisa. E com o Darian finalmente curado, restaurado. Aí sim, a aceitação total do laço, o acasalamento oficial acontece. É descrito como uma fusão de almas completa, onde tinham sido duas peças incompletas, eles eram um todo agora. Lindo. A concretização daquele sonho inicial da Amélia, mas passando por, nossa, muita coisa, muita dor, rejeição, perigo. O príncipe atormentado vira o príncipe dos sonhos. É a redenção pelo amor, pelo laço de companheirismo. Mas a paz dura pouco, né? Assim que eles voltam para Laicônia, Acabou a paz. A cidade está sob ataque dos selvagens. O Arsenalis explode. A guerra bateu na porta. e vem a tragédia, o Cailan. É. Um golpe duro pro grupo. O Cailan se sacrifica. Usa a magia de escudo dele para proteger os outros de uma explosão mágica. E as últimas palavras dele: deixe-me ir. Nossa, pesado demais. E a Amélia? Ela tinha sido capturada, colocada naquela máquina para drenar a magia dela. E a máquina, ironicamente, parece ter feito o contrário. Quebrou todas as barreiras, todos os controles que ela tinha sobre o próprio poder. Como assim? O trauma da captura, somado à dor de perder o Cailan, catalisa uma reação nela, uma fúria elemental. Ela usa a magia da terra, cria mãos gigantes de lama para esmagar os selvagens. Uau! Mas não só isso. Ela acaba canalizando sem querer a magia de fogo do Kendrick, o irmão do Cailan, e incinera os inimigos. A empatia dela está sobrecarregada. O poder dela agora é bruto, imenso e perigosamente instável. A máquina não tirou a magia, tirou o controle. Que reviravolta para ela. E o final dos trechos que a gente viu é bem seco. O Kendrick chega, exigindo saber do irmão, sem ter a menor ideia do que aconteceu. Exato. Deixa tudo num suspense terrível. A dor da perda do Cailan mal começou a ser sentida e a chegada do Kendrick já promete mais conflito. Bom, fazendo um balanço aqui da nossa conversa, a gente acompanhou essa jornada da Amélia, né? Da fé quase cega no destino, passando pela rejeição, pela luta para entender o Darian, até essa transformação final dela, bem traumática. E vimos o Darian lutando contra a própria escuridão, sendo rejeitado, banido, e finalmente encontrando a redenção através desse laço com a Amélia. Mas essa redenção pessoal deles acontece no meio de uma guerra que só escala, e com um custo trágico recente para o grupo. Exato. Os temas que a gente falou no começo, destino, medo, segredos, o poder do amor e da magia, estão todos lá, entrelaçados. Mas não tem resposta fácil, né? De jeito nenhum. A redenção do Darian é real, mas a paz é super frágil. A ameaça externa é concreta, assustadora, com aqueles colares de almas. E a própria Amélia, com esse poder todo agora, mas sem controle, ela mesma se tornou uma figura ambígua, potencialmente perigosa. Final, né? Pensando na Amélia agora, com esse poder imenso, bruto, sem freios, alimentado por luto, trauma, raiva e lutando numa guerra contra inimigos que devoram almas. O que essa salvação dela, essa quebra das barreiras, realmente significou? Será que ela virou só uma heroína mais forte? Ou será que ela se tornou, talvez, uma arma descontrolada tão perigosa quanto a ameaça que eles enfrentam? Fica aí pra gente pensar.